Olá a todos, boa tarde. Bem-vindos ao Haja Direito. O meu nome é Carla Paiva, sou jurista. Vamos então aqui iniciar hoje uma rubrica diferente, porque vamos falar de procedimento criminal em relação a três situações distintas e estamos a falar do que é que depende de queixa do ofendido ou não. Então, temos um crime público, temos o crime semipúblico e temos o crime particular. No crime público, quem segue o canal, quem já segue o canal há algum tempo, consegue mais ou menos perceber que, por exemplo, a violência doméstica é um crime público. E porquê? Porque basta que tenham notícia as autoridades policiais ou funcionários públicos que ficam obrigados a denunciar o crime do qual tiveram conhecimento. Estamos a falar, por exemplo, da violência doméstica, como já referi, ou, por exemplo, de um homicídio, ou, por exemplo, de um rapto, ou, por exemplo, de um furto qualificado. Estes são crimes públicos e, portanto, não dependem de queixa do ofendido ou da vítima, digamos assim, não é? Para que o Ministério Público desencadeie o processo, ou seja, o processo é desencadeado pelo Ministério Público após a notícia do crime e, que é normalmente por conhecimento próprio ou por denúncia dos OPC, que são os órgãos de polícia criminal, nos termos do artigo 241 do Código de Processo Penal, para quem estiver interessado em ver, ou seja, não é necessária a intervenção do ofendido ou a apresentação de qualquer queixa para que o processo corra a sua tramitação processual. Desculpem aqui o pleonasmo. Depois, no crime semipúblico, temos um processo apenas se inicia mediante a apresentação de queixa pelo ofendido ou pela vítima, nos termos do artigo 49 do Código de Processo Penal, caso queiram ir ver. Estamos a falar de Código de Processo Penal porque, de facto, estamos aqui a falar de tramitação processual. Aqui, quando enquadramos um tipo de crime nestes três, vamos lhe chamar nestes três grupos, não é? O crime público, o crime semipúblico ou o crime particular, depois isto tem uma tramitação diferente em termos de queixa, de procedimento criminal, no fundo. Portanto, no crime semipúblico estamos a falar de necessidade de queixa por parte do ofendido e, portanto, depois, após a queixa, o Ministério Público só promove as diligências depois dessa apresentação da queixa e os diferentes crimes depois serão alvo de inquérito, obviamente, pela polícia, chega ao conhecimento do Ministério Público e depois seguirá a tramitação processual. Não é igual no crime particular, porque no crime particular o processo desencadeia-se em duas situações que seja apresentada a queixa pelo ofendido ou pela vítima, não é? Ou por outro titular com direito à queixa, ou a pessoas que se possam constituir assistentes no processo e que deduzam a acusação particular dentro desse processo, nos termos do artigo 50, número 1 do Código de Processo Penal. É importante fazer aqui esta destrinça, primeiro fazer a ressalva de que estamos a falar aqui de tramitação processual, por isso é que se fala no Código de Processo Penal. Ou seja, como é que as coisas seguem a partir do momento em que há notícia de um crime, por exemplo, violência doméstica, estamos a falar agora aqui de um crime público, não é necessário que a vítima se dirija à esquadra para fazer queixa, é necessário que dela haja conhecimento, quer as autoridades policiais, quer um outro funcionário público, para que a posteriori haja a denúncia e depois o processo é desencadeado, pelo Ministério Público e então, sem haver necessidade de intervenção do ofendido ou a apresentação da queixa pelo mesmo, o processo corre à sua tramitação normal. Depois, nos crimes semipúblicos, tem que haver a queixa formal, tem que haver a queixa por parte do ofendido ou da vítima. No processo, na acusação particular, tem que haver a apresentação da queixa por parte do ofendido, quer seja pelo ou outro titular do direito à queixa ou a pessoas que se constituam assistentes no processo para deduzir essa acusação e depois então segue a tramitação processual, o Ministério Público seguirá a sua tramitação processual
E aqui o importante é o procedimento criminal, ou seja, para estes 3 grupos o procedimento é diferente em termos de apresentação de queixa. Pronto, este vídeo vai ser mais curtinho, porque de facto é importante fazer-se esta destrinça. Às vezes as pessoas se calhar não sabem que para determinadas situações é preciso apresentar queixa, para outras não é necessário, porque basta que dela haja conhecimento para que depois haja o seguimento da tramitação processual e, portanto, pareceu-me importante fazer aqui esta destrinça, até porque quando eu fiz os vídeos de violência doméstica falei muitas vezes no crime público e porque é que era um crime público, pronto. E então eu acho que é importante, em termos de procedimento criminal, perceber-se estas 3 diferenças. Se tiverem dúvidas, por favor, enviem um e-mail para o meu e-mail que está no canal, subscrevam o canal se assim entenderem, coloquem gosto se gostarem, deem opinião acerca dos vídeos que vão vendo ou deem o vosso feedback e façam críticas se assim entenderem que serão bem-vindas. E por hoje é tudo. Desejo-vos um resto de bom domingo e de uma boa semana. Então, até a próxima semana.